Eu queria convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 2. Livro de Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 1. Malaquias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Se você achou, diga amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura. Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei, e a descendência atirarei excremento, porque vós nos propões no coração. Versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência, e atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levado. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, ambas lhe dei, e eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque é ele mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tende feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação da lei. Curve sua cabeça e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te pedir que a tua palavra possa, Senhor, nessa noite, achar abrigo em nossos corações. Que a clareza e a iluminação do Teu Espírito possa inundar as nossas mentes, para que, Senhor, possamos compreender as verdades explícitas nesse texto, e elas possam ser, Senhor, aplicadas à nossa vida, ó Deus, neste ambiente de culto, e nas nossas vidas como culto ao Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, como nós estamos realizando, essa é a terceira mensagem desta sequência proposta sobre falarmos sobre o culto segundo Deus. Nas duas primeiras, nós tentamos mostrar no capítulo 1, a primeira repreensão que Deus coloca ao povo. Mas a primeira palavra que Deus adetém ao povo é mostrar que o povo ainda é amado dele. Então Deus se levanta do seu trono, ainda que o povo esteja agora voltando da sua Babilônia, do momento de escravidão, voltando para a sua terra, mesmo ainda que em crise financeiramente, mesmo que momentos difíceis estavam acarretando sobre eles, mas Deus começa a olhar para o culto que eles estão oferecendo a Deus, e esse culto não está sendo aceito. E isso tem alguns motivos. Então Deus começa a mostrar que há importância para o culto, e o culto é de extrema importância para Deus. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente para nós podermos cultuar a Deus é exatamente o seu amor eletivo para com as nossas vidas. E é isso que ele lembra a eles. Olha, eu vos amei.
e continuo vos amando, e por isso vocês devem continuar a me cultuando. Portanto, eu quero dizer para vocês que os cultos que vocês têm me oferecido, as ofertas que os sacerdotes têm me oferecido, não tem sido aceito por mim, é desprezível. Nós podemos olhar para esse contexto e entender que o culto, esse momento de culto solene, é de extrema importância para Deus. Entendemos também que o culto não é apenas neste momento, mas a nossa vida é um culto de adoração ao Senhor, e que Deus reservou ao longo da história momentos para que nós pudéssemos nos reunir e glorificar a Ele, e de modo que neste momento solene nós possamos cantar a sua palavra, nós possamos falar da glória dEle, proclamar o que nós cremos e reverentemente ouvir as suas instruções por meio dos homens de Deus, instruídos e instituídos para o Senhor. Nessa época, os sacerdotes, nos nossos dias, os pastores ordenados para instruir e proclamar o Senhor. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber, irmãos, que a liderança que Deus instituiu para a realização do culto não estava de acordo com o padrão. E aí nós nos deparamos agora com um princípio agora norteador para o nosso culto. Nós precisamos de que os líderes da casa do Senhor sejam líderes que sejam santos, ordenados pelo Senhor, e que estejam, irmãos, completamente vivendo a vida do Senhor e pregando a palavra de Deus conforme ela está escrita. Essa parte, irmãos, ela é interessante para nós entendermos, porque por muitas vezes nós apenas nos reunimos, mas existem princípios, e nós vamos caminhar ao longo de Malaquias e entender vários princípios, como por exemplo, o primeiro em que nós entendemos que nós precisamos cultuar ao Senhor. Por que nós precisamos cultuar? Porque Ele nos ama. Entender que o nosso culto é importante, porque é importante para Deus. E aí agora, Deus começa agora a lançar mão de uma maldição para a vida dos levitas e dos sacerdotes, aqueles que estavam instruídos e instituídos pelo próprio Deus para a realização dos cultos. E eu gostaria de meditar com você, irmãos. Nós, como igreja do Senhor, precisamos entender isso, pois o povo estava sofrendo, o povo estava colhendo a maldição, o povo estava sofrendo financeiramente, o povo não estava adorando ao Senhor corretamente, única e exclusivamente por culpa da liderança. E eu queria iniciar esse momento refletindo sobre a multidão de cultos que hoje nós temos visto em meio à mídia social, em igrejas próximas e longe de nós, onde o culto deixou de ser a Deus, deixou de ser a Cristo, deixou de ser bíblico para ser o homem no centro, as suas necessidades no centro, e a busca não mais a Deus, mas aquilo que eu preciso. Quando eu olho para essa situação em que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, eu percebo que essa palavra aos levitas, aos sacerdotes e a essa exclamação à igreja, precisa ser ouvida por nós e praticada. Porque como mestres e como adoradores ao Senhor, precisamos estar atentos a isso. E aí, irmãos, eu queria refletir com vocês, porque por muitas vezes nós temos visto lideranças que não estão devendo realizar o culto como deveriam realizar, e igrejas que estão aceitando cultos desses líderes, à semelhança dessa igreja, desse povo, que não deveriam estar cultuando ao Senhor. Uma frase célebre do primeiro capítulo é que Deus disse assim: olha, eu gostaria que estivesse pelo menos um sacerdote que tivesse coragem de fechar as portas e o fogo no meu altar não fosse acendido. Deus preferia que os cultos não fossem realizados, não do jeito que estava sendo realizado. Eu fico a pensar, irmãos, por muitas vezes, se este sentimento se aflora no coração de Deus, do mesmo jeito nos nossos dias, onde Deus não tem sido mais adorado e o homem tem sido aclamado. Onde Deus não tem sido mais reverenciado e o egoísmo humano tem sido aclamado. Cabe essa reflexão para nós, igreja, para mim,
e para nós, como líderes da igreja, a entendermos que Deus tem importância no culto e que esse culto precisa ser ordenado como Ele deseja. Por isso, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas frases que esse texto traz para nós. O primeiro versículo, nós podemos entender que ele começa a chamar a atenção exatamente dos líderes, dos sacerdotes, e ele deixa essa palavra, um mandamento ou testemunho, para que eles possam entender que é Deus que está falando com eles. Mas ele diz, olha, eu quero que vocês entendam, pois o seu coração não está no que eu estou ouvindo, no que eu estou falando. Eu queria que vocês entendessem, irmãos, esse princípio sacerdotal. Deus instituiu dentro da família de Arão e da tribo de Levi, os sacerdotes e os sumos sacerdotes e os levitas. Essa classe que estaria exatamente a trabalhar para o Senhor no culto, teria algumas funções. Primeiro, receber as ofertas, e essas ofertas teriam que ser avaliadas por estes, para que fossem de acordo com a instrução do livro de Levíticos. Não poderia ser sem defeito, não poderia ser de qualquer forma. Eles teriam a responsabilidade de oferecer os holocaustos, a matança, onde o sacrifício daqueles animais iria exercer a propiciação e a aplacação da ira de Deus, como símbolo que aponta para o sacrifício vicário de Cristo que morreu por nós. Tudo isso, irmãos, estava apontando para o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Os levitas tinham a contribuição, e nós temos uma ideia de que levita é apenas aquele que toca, mas levita é aquele que limpa a igreja, aquele que limpava o sangue dos animais, é aquele que levava os excrementos junto com os sacerdotes para fora do templo, para queimar. E a instrução de Deus é tão, irmãos, tão séria, que Deus começa a dizer aos sacerdotes que aquilo que era desprezível iria lançar na cara dos sacerdotes. E é interessante, irmãos, que esses excrementos e o couro que era colocado para o lado de fora para ser queimado, ninguém poderia tocar, pois se alguém tocasse naqueles excrementos, seria impuro cerimonialmente, e se o sacerdote tocasse nesse momento nos excrementos, ele teria a responsabilidade de se colocar para fora do templo, pois ele estava impuro para realizar o sacrifício do Senhor. E Deus estava dizendo claramente aos seus sacerdotes, olha, eu vou lançar os excrementos nos seus rostos, porque só assim vocês vão entender que vocês estão impuros e impossibilitados de oferecerem o culto para mim. Continuando o texto, ele vai dizer, então vocês saberão que eu vos enviarei este mandamento para que a minha aliança com Levi continue. A liderança, irmãos, estava sendo levada a séria. A liderança estava sendo cobrada para o exercício do culto de maneira correta. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que os sacerdotes estavam agora realizando de toda forma esse culto, recebendo as ofertas de toda forma, e não estavam temendo ao Deus que é todo-poderoso. Isso tem consequências, e consequências sérias. A consequência mais séria que eu vejo nesse texto, irmãos, é que aquilo que os sacerdotes estavam abençoando, Deus estava mudando a bênção para a maldição. Então preste atenção no que Deus estava fazendo. E que isso estava agora afetando de uma forma geral aquela nação. E por isso que eles estavam também passando por grandes momentos de dificuldade. Enquanto eles estavam trazendo as suas ofertas de toda forma e de qualquer maneira, os sacerdotes que não estavam reprovando, estavam aceitando e oferecendo esse culto de toda forma. Quando eles estavam a estender as suas mãos para abençoar o povo, aquilo que saía da boca do sacerdote, Deus transformava em maldição. Imagine só agora, preste atenção, você oferecendo o teu dízimo, vindo à casa de Deus para receber a bênção do Senhor, orar para que Deus possa estar te abençoando, e tudo aquilo que o profeta, o pastor,
o sacerdote da época estava abençoando, estava sendo transformado em maldição na vida da nação. Eu fico a pensar, irmãos, que isso tem se repetido nos nossos dias. Talvez, irmãos, muito do que nós passamos como nação tem sido reflexo de uma liderança falha, de não proclamar de verdade a palavra. Muito do que nós passamos é exatamente por Deus não ouvir as nossas orações, como Ele diz no capítulo 1, e de palavras transformadas em maldição pelo próprio Deus. Quando eu olho para esse aspecto, irmãos, eu percebo que Deus, Ele quer abençoar o povo, contanto, aquilo que é feito de toda forma e de mau jeito, faz com que se reverta aquilo que seria bênção em maldição. E o que é interessante, irmãos, é que quando nós estamos buscando a Deus, nós não queremos maldição. Nós queremos ser bênção. Nós queremos receber bênção. Mas por não, irmãos, nos atentarmos à forma e à liderança de como está sendo oferecido ao culto, de como nós estamos diante do Senhor, por muitas vezes aquilo que nós estamos buscando e ansiando não temos recebido por causa das nossas próprias atitudes e por nós não darmos valor ao real valor que Deus dá ao culto. Eu não tenho medo de dizer, irmãos, que isso tem se repetido nos nossos dias. Quando homens ditos como Deus, ou representantes de Deus, que não pregam a palavra e têm pregado uma teologia errada e falha, onde o culto deixou de ser a Cristo e ao próprio Deus. As bênçãos desses homens, aparentemente que têm se tornado em bênção na vida de alguns, têm se tornado em maldição na maioria. A pergunta é, o que fazer diante dessa realidade? O que fazer diante de uma realidade tão triste? E o que nós hoje podemos fazer? Então, nós como igreja, precisamos ativamente estar atento à realidade daquilo que Deus acha como importante. Se o culto é importante, nós precisamos também levar a extremo grau a importância do culto. Segundo, precisamos atentamente avaliar, como Cristo disse à igreja de Efésios, vocês avaliam aqueles que são falsos profetas no meio de vocês. Nós, como igreja do Senhor, nós não podemos apenas receber tudo e de qualquer forma. Não, precisamos, assim como a Bíblia fala dos bereanos e da igreja de Éfeso, que colocava à prova os seus líderes, colocava à prova os falsos profetas, e eles eram aprovados ou reprovados. Nós temos, irmãos, que exigir da liderança pessoas que preguem Cristo e preguem a palavra de forma correta e coerente. Não podemos, irmãos, de hipótese nenhuma, estar aceitando um Cristo que não tem sido pregado pela palavra. Nem autoajuda, nem apenas stand-ups como nós temos visto por aí. Nós não vamos ao culto só para rir, nós não vamos ao culto, irmãos, para estarmos ouvindo autoajuda, nós estamos indo ao culto para alimentarmos a nossa alma e sermos edificados pela palavra e glorificar a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem sido para com as nossas vidas, e essa reunião solene tem que se acontecer, tem que repetir e proclamar a todos nós e aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão visitando, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós proclamamos, e Ele é o centro das nossas vidas, e nós temos que ser dirigidos por essa palavra, e é nesse momento que essa palavra, ela precisa corrigir as nossas vidas, precisa nos ensinar, e ela precisa ser pregada corretamente. Caso contrário, nós aceitarmos qualquer outra coisa diferente dessa, nós corremos o risco de sermos amaldiçoados. Nós não podemos aceitar lideranças, irmãos, nem todo tipo de pessoas que estão aí falando, pregando ou mexendo com o emocionalismo das pessoas. Deus quer, irmãos, que nós como igreja precisamos prestar atenção e valorize a pregação da palavra do Senhor.
Sabe o que me preocupa, irmãos, e o que me chama a atenção? É que as pessoas não conhecem Bíblia, e por não conhecerem a Bíblia, aceitam tudo de qualquer forma. Essa é a grande preocupação, e que, infelizmente, irmãos, muitos das lideranças dos nossos dias têm se afobado e não querem ensinar a Bíblia para que não possam ser cobrados. Mas é exatamente isso que eu vejo, irmãos. Se eu não ensinar vocês a cobrarem de mim, a ensinar a palavra de modo correto, vocês estarão correndo o risco sério de serem amaldiçoados, mesmo que eu esteja declarando a bênção. Isso é sério. Por isso precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus. Por isso precisamos, irmãos, conhecer essa palavra, ser instruída por ela. O grande problema, irmãos, é que nós deixamos de ler a palavra, nós deixamos de nos alimentar pela palavra apenas de domingo a domingo. Deus quer que você, irmão, seja conhecedor dele por meio dessa palavra, e assim como o salmista diz, de dia e de noite, deleita-te no Senhor, espera nele e alimenta-te dessa verdade, e ele satisfará os desejos do teu coração, diz o salmista. Precisamos, irmãos, entender que essa palavra, ela precisa ser norteadora em nossas vidas, extrema importância para nós. Não podemos, de hipótese nenhuma, deixar que isso passe e seja irrelevante. Não. Essa palavra, ela precisa ser priorizada por nós, autenticada pelo Espírito, e machucar o nosso ego muitas vezes. Porque quando nós somos machucados, nós estamos entendendo e sendo curados de nossas feridas, porque a palavra, irmãos, ela vai nos levar para o melhor caminho. Por isso, irmãos, nós não podemos, de hipótese nenhuma, deixar de conhecer a Deus. Olhando mais para esse texto, eu vou perceber Deus falando um pouco mais para eles. Veja comigo no verso 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar os caminhos, o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Mas vós tendes desviados do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a minha aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas uma coisa, irmãos, é interessante, é que Deus, Ele tem a importância nesse ministério. O que, como sacerdotes, irmãos, deixa de ser um ofício, pois Cristo agora se torna o nosso sumo sacerdote, nos dando agora acesso à sua presença. Quando ele é morto, o véu é rasgado de alto a baixo, e nós agora temos acesso ao Todo-Poderoso. Nós não precisamos mais agora necessariamente de um sacerdote para nos levar à presença de Deus. Não, Deus, o próprio Cristo, como Cordeiro Pascal, nos abriu as portas para nós entrarmos à presença dEle e adorarmos ao Senhor. Contanto, Ele instituiu agora para a igreja ofícios, pastores, mestres. Estes precisam dar continuidade àquilo que Deus continua com excelência. E por isso, irmãos, nós precisamos entender que esse ofício não é para todas as pessoas, são para pessoas vocacionadas. E que isso, irmãos, precisa ser continuado. Deus continua não mais de uma tribo chamando um povo, onde o filho do sacerdote seria sacerdote, não. Agora, Cristo, Deus tem vocacionado homens no meio de sua igreja para que Ele possa dar continuidade e levar a outros lugares, para cuidar do seu rebanho, para ministrar a sua palavra. Deus tem levantado homens para isso, para com vocação pastoral serem instruídos, vocacionados.
Nós, como igreja, não podemos aceitar aqueles que não são vocacionados, nós precisamos sim colocar eles à prova, mas isso ainda, irmãos, é a instituição do Senhor, isso ainda é uma ordenança de Deus, e nós, como igreja, precisamos entender isso. Mas, irmãos, nós precisamos entender que essa responsabilidade, ela é uma via de mão dupla, tanto para os líderes, tanto para a igreja. Os líderes de serem vocacionados por instrução do Senhor, treinados pela igreja e enviados pela igreja, aprovados por Deus e pela igreja, como também a igreja, sendo detentora e conhecedora da palavra, também está enviando e aprovando. Essa via de mão dupla, irmãos, vai, em primeiro lugar, fazer com que os cultos ao Senhor venham ser exercidos com excelência. E isso começa, irmãos, a partir da liderança. E quando eu quero falar de liderança, irmãos, eu não quero apenas falar de pastores. Quando eu falo de liderança hoje, irmãos, eu quero colocar não apenas aqueles que estão como titulares, mas a todos aqueles que Deus tem chamado também para exercer influência e liderança dentro da igreja. Todos estes têm responsabilidades. E precisamos entender que, como responsáveis por isso, precisamos estar íntegros, tementes e obedientes. Íntegros, tementes a Deus e obedientes à sua palavra. Só que essas três características que exercem na liderança também têm que estar sendo exercida por nós na igreja. Nós na igreja precisamos estar sendo íntegros diante do Senhor, tementes a Deus e obedientes à sua palavra. Sem isso, irmãos, nós estaremos oferecendo a Deus algo que Ele não aceita. Sem isso, nós estaremos oferecendo a Deus e correndo o risco de aceitar uma palavra que não é bíblica e correndo o risco de sermos amaldiçoados em vez de ser abençoados. O que me chama a atenção, irmãos, para nós terminarmos nessa noite, é que Deus levanta Malaquias para chamar a atenção da liderança e do povo. Pois a liderança estava oferecendo algo errado e o povo estava pagando por também estar oferecendo a Deus de todo jeito. Mas o que me chama a atenção é que quando nós lemos a história, se você virar aqui algumas páginas, você vai encontrar uma página em branco entre o último livro da Bíblia, Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Essa página em branco, irmãos, relata um período de 400 anos em que Deus se silencia. Não fala com o seu povo. Exatamente, irmãos, por consequência de um culto mal feito a Deus. Esse período foi escrito alguns livros apócrifos, e que nos seus relatos históricos, não canônicos, nos relatam alguns momentos em que esses líderes tomam a vergonha e começam agora a lutar, e isso é registrado no livro de Macabeus, e conta-se a história de uma revolta por meio dos sacerdotes, onde a revolta dos Macabeus surge para que eles possam voltar a uma prática mais das Escrituras,
Contanto surge no meio deles uma seita chamada, no Novo Testamento, chamada farisaísmo, onde Cristo se levanta agora para combater a forma de que eles estão vivendo. Deixam de ouvir a Deus para viver de modos agora religiosos. O interessante, irmãos, é que essa consequência aqui desse culto levou a 400 anos de silêncio a Deus, mas também levou ao povo viver de uma forma não que agrada a Deus ainda, mas viver de um pragmatismo religioso, onde eles pelas práticas, você pode perceber isso nos livros do Novo Testamento, por exemplo, quando Cristo está agora combatendo algumas práticas do farisaísmo, por exemplo, de uma forma simples, quando ele combate a forma de oração, ele diz, não sejam como os hipócritas, e ele está chamando agora os fariseus de hipócritas, aqueles que se achavam santos, aqueles que se achavam detentores da salvação, e diz assim, olha, não sejam como eles, vocês não precisam ir para as praças, levantar as mãos e gritar, para dizer para o povo que estão orando, vai para o teu quarto em secreto, e o teu pai vai te ouvir em secreto. Ele começa, irmãos, a falar de práticas e práticas que eles deixam agora de ouvir a Deus para ver agora práticas religiosas. E isso, irmãos, tem se aflorado nos nossos dias também. Temos deixado, irmãos, de ouvir a Deus por não conhecer as Escrituras, para sermos meros religiosos. E aí eu vejo Deus conversando, por exemplo, no Evangelho de João, com aquela mulher que ela quer adorar a Deus, mas ele diz, vocês adoram aqui, os judeus adoram ali, mas o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não é o local, mas é pela palavra instruída e em adoração ao seu Espírito. Coisas mais simples que nos faz ouvir a sua voz por meio da palavra e a adoração por meio da comunhão. Isso nos promove, irmãos, a entender aquilo que somos, aquilo que cultuamos, aquilo que cremos, aquilo que oferecemos e como vivemos. Tudo isso, irmãos, nos aponta para a nossa vida com Deus. O que nós somos aqui, o que nós cultuamos aqui, não é o homem e nem pregamos doutrinas humanas. Nós estamos aqui em reverência ao Deus Todo-Poderoso, pregando a sua palavra de modo que nos instrui e levando a Ele toda a glória, toda a honra, onde Cristo é o centro do nosso culto, onde entendemos que somos pecadores e que precisamos do seu perdão, onde entendemos que precisamos da palavra e da sua instrução para caminharmos, onde entendemos que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e assim precisamos fazê-lo repetidamente, até que Ele venha por instrução dEle. Desta forma, vamos viver aqui, glorificando ao Senhor, cultuando a Deus. Ao momento que sairmos dessas portas, iremos cultuar ao Senhor, de uma maneira que continuamos vivendo, temendo e obedecendo. E as pessoas lá fora vão olhar para nós e dizer, por que você é assim? E aí você vai dizer, porque eu sirvo a Cristo, porque eu conheço as Escrituras e vivo em comunhão, em obediência à sua palavra. E à medida que entendemos que o culto é importante, que somos alvo do seu amor, e que a liderança precisa ser obediente à sua palavra, e a igreja precisa estar apta cada vez mais, instruída para conhecer as suas Escrituras, isso vai nos conduzir a oferecer a Deus um culto melhor. Eu quero terminar essa mensagem nos fazendo refletir, se eu e você estamos realmente entendendo que o nosso culto é somente oferecido a Deus, e que Deus leva isso muito a sério.